Meu nome é Márcia Barros e esse é mais um Cognitivamente. O tema de hoje vai ser sobre insegurança masculina. Eu decidi falar sobre esse tema porque tem muito conteúdo na internet, principalmente nas páginas de psicologia, muito voltado para a mulher, né? Ansiedade feminina, autocuidado feminino, autoestima da mulher. E eu vejo, às vezes, pouco material voltado para os homens. Então eu senti vontade de fazer esse podcast falando sobre as angústias, as inseguranças do homem, e também porque eu descobri que a minha audiência aqui no podcast é mais masculina do que feminina. E eu achei muito legal isso. Então hoje o podcast é em homenagem aos meninos somente. Então primeiro eu vou falar um pouco sobre o nosso cenário cultural, sobre a nossa sociedade, primordialmente a nossa sociedade brasileira, que é onde a gente vive, e sobre o machismo. Então, o machismo adoece, vem adoecendo os homens ao longo do tempo. E o machismo não só faz mal para a mulher, acaba fazendo muito mal à mulher também, mas ele também prejudica muito as emoções do homem. Então, por isso que a gente às vezes escutava, hoje em dia essa mudança já está acontecendo, mas era muito comum a gente escutar antigamente as pessoas falarem que homem não chora. Que está virando até um trocadilho hoje em dia. Homem não chora, homem não demonstra emoção. Quem demonstra emoção com mais frequência é a mulher, e o homem, ele se retém, ele fica na dele, ele não consegue demonstrar, e ele se sente mal até, ele tem até um mal-estar em ele demonstrar o que sente. E nós, como sociedade, acabamos nos acostumando, entre aspas, com esse papel masculino, de virilidade, de força, de determinar os rumos da família, de ser inquestionável, de ser o provedor e de não demonstrador, principalmente não demonstrador psíquica, porque isso geralmente era correlacionado com o lado feminino, com o mundo feminino, ou seja, era correlacionado com fraqueza. O machismo, ele afeta o comportamento do homem, ele acaba baseando o comportamento do homem em violência, competição e silêncio. E esse é um ponto muito problemático dentro da estrutura emocional do homem. Ele vai acreditando nessas mentiras e isso vai prejudicando muito a saúde mental dele ao longo do tempo. Existe até um termo que a psicologia vem estudando e que é muito comum na internet hoje em dia, as pessoas acabou viralizando na internet, chamado masculinidade tóxica, que entra todos esses referenciais que eu tô falando aqui, que já foram estudados também ao longo do tempo, de tão ruim que ficou a situação. Isso acabou sendo estudado pela psicologia, pela sociologia. Então, inclui todos esses fatores que eu tô correlacionando, e por isso que também o índice de suicídio nos homens é grande, acaba sendo maior do que o das mulheres. A masculinidade tóxica, ela aponta para o homem ser, né? Ela vai colocando esses totens dentro do comportamento masculino. Não busca ajuda, não vai ao médico, não vai ao psicólogo, porque ele não precisa, porque ele é forte. A agressividade como saída para resolver os problemas. Incentivar os filhos, principalmente se forem meninos, a sexualizar as suas relações desde pequeno. Incentivar a pornografia. Estimular a competição. Estimular o homem ser um modelo sedutor, onde ele tem que ter várias parcerias sexuais. Estimular a virilidade, entre aspas. E dentro desse contexto vão acontecendo outros problemas dentro do seio familiar, que também vão acabar em problemas emocionais, vão desembocar em problemas emocionais. Então, por que o homem tem vergonha de falar? O homem não é levado a se expressar por causa desse estereótipo que é depositado nele. Em consequência, suas condições mentais vão piorando. Ele sufoca o sofrimento e reluta em dizer o que está incomodando. Geralmente desconta, entre aspas, em algum vício.
O vício mais comum que os homens acabam desenvolvendo, e isso é estatisticamente comprovado, é o álcool. Então, é muito comum, às vezes, também a gente andar pela rua e ver vários grupos de homens em bares, né? Isso tem mudado com os últimos anos, só que ainda é bastante frequente dentro da cultura brasileira. O homem tem essa dificuldade de falar, de se expressar por causa desses fatores que eu apontei. Então, ele acaba se calando e arremessando essas questões emocionais para o vício e que vai acabar piorando ao longo do caminho. Descontar em algum vício é uma forma errada de aliviar a carga emocional. E esses fatores também levam a baixa autoestima e o aumento da ansiedade. Esconder os sentimentos aumenta a angústia. Alguns fatores são relacionados à preocupação masculina, e eu vou elencar alguns aqui agora. Desemprego, estresse no trabalho, medo de envelhecer, não conseguir sustentar sua família, impotência sexual ou problemas na sexualidade, ficar solteiro, ter medo de não se aposentar, medo de morrer e medo de ficar doente. Então, ideias suicidas, comportamento suicida, pornografia, fobia social, ansiedade, depressão e alcoolismo são fatores que prejudicam muito a saúde mental do homem. A falta de uma figura paterna é também um fator que prejudica o desenvolvimento da criança, do menino ao longo do tempo. E também o pai ser uma figura tóxica, que também a gente pode fazer uma correlação com a pornografia e também com o alcoolismo, que é muito comum na infância de muitos meninos. Eles são incitados a ver pornografia muito cedo, vão correlacionando o sexo a algo violento, a algo mecânico, não criam o sexo como algo, não fazem uma ligação do sexo como algo afetivo, como algo bom, como algo prazeroso para ele ou para a parceira. E isso vai levando a ele ter uma visão muito distorcida do que é a sexualidade. O vício na pornografia é algo muito grave, vem crescendo bastante no Brasil nos últimos anos, principalmente por causa da internet. E ele vai criando uma percepção irreal do sexo. E também causa disfunções sexuais, disfunção erétil e ejaculação precoce. Ele despersonifica o sexo real, interfere na afetividade e o sexo vai ficando mecânico e também pode levar a pessoa a ficar viciada em masturbação. Ela vai acaba substituindo o sexo por masturbação, que também é outro vício, pode gerar um vício. Nós, como sociedade, a gente acabou entendendo que a mulher é muito cobrada, que a mulher é mais cobrada que o homem. Só que, particularmente, eu vejo que as cobranças sociais são para os dois. Tanto homens quanto mulheres são sobrecarregados e são cobrados socialmente. Tem até um podcast que eu fiz sobre cobranças sociais que fala sobre isso, sobre essas representações que a gente acaba fingindo que gosta ao longo da vida e a gente percebe que não tem nada a ver conosco. E o homem também é muito cobrado socialmente. Ele acaba criando um personagem e fazendo ações que não necessariamente ele gostaria e ele acaba meio que interpretando um personagem. Então a gente volta naquela frase maldita que a gente escutou a vida inteira, que é bem comum no Brasil: "Ah, homem não chora, engole o choro". Será que um menino pequeno, quando criança, ele se sentia à vontade de escutar uma frase dessa? Será que ele entendia de forma diferente? Falava, não, por que eu não posso chorar? Isso é normal chorar. Mas aí ele tem um pai repressor, ou uma mãe repressora também, ou uma família repressora, uma sociedade que não entende que ele não pode demonstrar sentimento, ele vai e engole. Isso é a cobrança social que acaba acontecendo nos meninos desde cedo. E ele também é incitado a competir. Não, você tem que competir, você tem que ser o melhor. Também é outra cobrança social. Não necessariamente a pessoa quer, mas ela acaba reproduzindo esse padrão. Hoje em dia, isso tem mudado um pouco, né? O fato dos homens procurarem terapia
Os homens agora têm procurado mais terapia. Ainda não é na mesma proporção que as mulheres, mas isso tem mudado. Ainda bem que isso tem se modificado. Eu sinto que os homens estão mais abertos a falar o que sentem, têm uma necessidade maior de serem ouvidos, isso é ótimo. E essa mudança de paradigma só vai vir com o tempo. As famílias se percebendo, as pessoas também se percebendo e a educação também se modificando. É claro que isso não é da noite para o dia, mudança cultural é algo lento, mas é possível. Isso já tem se mostrado uma realidade. O autocuidado masculino ainda é um pouco visto com tabu, né? Mas como eu falei ainda há pouco, as coisas estão mudando. O autocuidado são para homens e são para mulheres, são para todos, para crianças, para todas as pessoas. E quanto mais cedo o homem perceber isso, é melhor. Porque é muito bom você ter um espaço para você falar do que você sente, você ter um espaço para você dizer suas inseguranças, para você ter um espaço onde você não vai ser julgado, ter um espaço para você dizer o que não tá legal, falar sobre a sexualidade, falar sobre a vida, falar sobre relacionamento, sobre afetividade, falar sobre as coisas que dão errado, as coisas que estão dando certo. Enfim, refletir, evoluir. Então, a terapia é muito indicada para isso. O espaço da terapia, que é tão frequentado por mulheres, precisa ser mais frequentado por homens. Existem alguns grupos terapêuticos pelo Brasil. Eu vi alguns em São Paulo, que eu sei que existe, no Rio Grande do Sul, acho que foi Porto Alegre, eu vi alguns também. No Nordeste eu não encontrei, né? No Nordeste do Brasil eu não encontrei, pode ser que tenha, mas eu não vi. No Rio de Janeiro também eu não encontrei muitos. Eu vi mais no Sul e em São Paulo, no Brasil. Grupos terapêuticos masculinos que falam sobre essas questões que eu mencionei, sobre machismo, homens buscando mudar o seu comportamento em relação a isso, fazendo terapias de grupo e grupos de apoio. Mas também tem a terapia individual. Você pode procurar terapia também individual para tratar dessas questões e rever os seus conceitos. Se você percebe que existem feridas emocionais, problemas que foram adquiridos ao longo da vida e que precisam ser tratados. Existe também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um grupo de apoio emocional de prevenção ao suicídio. E o número é 188. E também tem terapia de casal. Enfim, existem algumas essas alternativas. Mas o mais importante é a pessoa perceber que isso está afetando a vida dela e que ela precisa de ajuda. Todos esses problemas que eu mencionei, eles comprometem relacionamentos afetivos e trazem muitos prejuízos na vida do homem. E eu li num artigo sobre saúde mental masculina que me chamou a atenção. A pessoa estava dizendo, o relato dela, né, desse homem. Aqui o homem aprende a chorar. Então eu acho que é isso. Eu acho que é preciso aprender a chorar, aprender a dizer sobre a sua dor. E com certeza isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Meninos, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me ouvirem. Vocês podem me seguir na minha página, psicologamarciabarros.com.br e no meu Instagram, psicóloga Marcia Barros. Muito obrigada e até o próximo podcast. Bye, bye.